Eu vi que vocês gostaram muito do vídeo comparativo entre a Nova Almeida Atualizada e a Almeida Edição Contemporânea, né? Então deu ali mais de 700 visualizações, muita gente compartilhou, muita gente comentou aqui embaixo no vídeo. Gostei muito dos comentários. Então nós vamos continuar. Eu vou fazer agora mais uma comparação, né? Comparação que vocês pediram, a NVI e a NVT. Então eu tô ali, ó, me ajeitando na cadeira aqui no vídeo do lado. Eu quero convidar você a se inscrever no canal e a curtir o vídeo, tá? E comentar também. Tá vendo que o comentário de vocês faz diferença? Então, é bom comentar, porque eu leio todos os comentários, tá? Se você quiser colaborar com o canal, aqui na descrição você fica sabendo como também. Além de tudo isso, você pode ser membro do canal. Então seja membro, tem muito conteúdo lá atrás aqui na área de membros. Inclusive nós vamos começar uma série de estudos sobre interpretação das escrituras, é bem importante participar, tá? Isso vai acontecer lá na área de membros, tá? Então tá aqui a Nova Almeida Atualizada versus Almeida Edição Contemporânea, e a gente vai comentar agora sobre a NVI e a NVT, mas temos aqui algumas mudanças. Qual é a mudança? Eu não vou falar sobre a origem dos textos, né, das traduções, porque isso tomou muito tempo da última vez, né? Fiquei lendo ali muito tempo e tal. Foi importante, é importante que vocês tenham essa preocupação, mas eu não vou colocar no vídeo de comparação, tá bom? Depois, analise a Bíblia de vocês, vai lá no prefácio, vai lá no iniciozinho dela, leia a origem desses textos, tá bom? E a outra mudança é a seguinte: o nosso texto base, é o texto que nós usamos no canal, é a Almeida Corrigida Fiel. E ele vai ser a base para a gente comentar os textos da NVT e da NVI, de outros que vierem também, tá bom? Então, antes de tudo eu vou ler o texto da ACF, depois eu vou comentar. Outro recado que eu quero dar, irmãos, o canal não vai mudar para a NVI. Então existe um irmão que vem entrando em todas as postagens e fazendo uma propaganda enorme da NVI. Inclusive falando mal da tradução que eu escolho, né? Tipo, não precisa fazer isso, né? Então não vou mudar, não adianta, não insistam, não insistam, vai ser em vão. Vamos passar então, ó. Eu peguei os mesmos textos, você tá vendo aí, Salmo 140, Salmo 139, e no final eu mudei Atos, para a gente falar de um probleminha do texto crítico, e Romanos 8 peguei também com problema. Vocês vão entender o porquê que eu particularmente não uso tradução de texto crítico, tá bom? Fora isso, na área de membros tem um vídeo muito grande sobre esse problema também, tem mais de 1 hora de vídeo sobre a diferença dos textos, então convido você a ser membro do canal e ver esse vídeo pelo menos, tá? Você vai pagar ali no mínimo R$ 2,99 para ter todo esse conteúdo. Você pode sair a hora que você quiser, entra e sai a hora que quiser, que não é igual a salvação não, na área de membros você entra e sai a hora que quiser, tá bom? Então vamos lá. O texto de Salmo 140 vai ser o primeiro. 140, versículo 10 e 11. Tem aqui alguns elementos que eu considero ser complicados para encaixar no politicamente correto, né? E por isso que eu escolhi esse texto. O texto na ACF diz o seguinte: caiam sobre eles brasas vivas, sobre os inimigos de Deus, tá? Os inimigos de Davi também, ele que escreveu, né? Sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Então o texto está falando, o autor falando, para que Deus seja justo com essas pessoas, né? Que eles sejam lançados no fogo, sejam condenados as pessoas que professam, que são contrárias a Deus. É isso que o texto está falando, né? E aí quando ele fala sobre cair sobre eles brasas vivas, ser lançado no fogo, é que eles morram mesmo, né? Que eles sofram por causa dessa oposição a Deus. Sejam lançados em covas profundas, para que eles não possam sair mais dessas covas, né? Aqui no texto fala para que eles não se tornem a levantar. Será que eu coloquei errado aqui? Para que se não tornem a levantar, ou está assim mesmo? Não está errado, na verdade, mas é uma forma mais diferente, né? E aí depois ele fala o que vai acontecer com as pessoas que são contrárias a Deus. Ó. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. Esse homem de má língua é o cara que ele cita no todo o texto ali, que é contrário a Deus, né? O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado.
Por que desterrado? Né? Desterrado que ele está enterrado, ele vai ser colocado para fora? Não, desterrado aqui é morto. Ser tirado da Terra, literalmente, da Terra como planeta Terra. Entende, irmãos? E aí a NVT vai comentar da seguinte forma, vai traduzir da seguinte forma. Caiam sobre eles brasas ardentes, então ela fez bem aqui, né? Sejam atirados no fogo, também fez bem aqui, ou em poços fundos, de onde não poderão escapar. A primeira parte toda dentro do que a Bíblia CF está falando também. Não permitas que os mentirosos prosperem. Esses mentirosos aqui, que ficou ruim, na minha opinião. Porque a mentira é um pecado que vai ser condenado também, né? Mas o texto está falando exatamente da mentira. O ponto não é a mentira. Por isso que o homem de má língua, faz mais sentido. Porque é assim que eles falavam contra Deus, entende? Não é que eles mentiam contra Deus, eles falavam contra Deus. É diferente, muito parecido, mas é diferente, né? Aí fala, ó, não permitas que os mentirosos prosperem. Outro probleminha aqui, ó, ele está pedindo para Deus não permitir, enquanto no texto está falando que eles não vão prosperar na terra, entende? Então olha que diferença. A NVT é a politicamente correta. Ela tenta ser certinha, mesmo quando o texto não é. Por que não é? Porque o texto não está pensando nesta geração. A nossa geração, ela é muito fraca, Ela é muito sensível, entende? E a Bíblia traz a palavra de Deus. E nem sempre a palavra de Deus é tão sensível quanto as pessoas estão se tornando. O outro termo para sensível é fresco, entende? As pessoas são frescas. E por mais que as pessoas não gostem de ouvir isso, é isso que elas estão se tornando, frescas demais. A Bíblia não precisa se preocupar com isso, mas a NVT, ela tenta fazer essa adaptação. Ao mesmo tempo, ela traz as palavras corretas e também alivia as coisas. Olha, não permitas, ó Deus, né? Enquanto o texto está falando não terá, ele está falando não permitas. Nesse ponto aí, tá vendo que ela falhou? Ficou ruim, né? Derrama a calamidade sobre os violentos. Ele está pedindo para que isso aconteça. Enquanto na CF está informando que isso vai acontecer. É bem mais pesado o texto bíblico, né? Na NVI, que acertou mais, ela retira as palavras, né? Ó, caiam brasas sobre eles. Cadê o vivas? Né? Vivas sobre eles. Ou ardentes, mas a NVI tem esse costume, cara, ela tira os textos, ela tenta facilitar retirando o texto. E isso é errado, na minha opinião. E sejam lançados ao fogo, aqui também está igual, em covas das quais não possam sair, está igual, ficou bom também, que os difamadores, aqui ficou melhor, não se estabeleçam na terra. Só que ele está pedindo, né? Também está pedindo, é uma oração e não uma afirmação. Seria melhor, os difamadores não se estabelecerão na terra, e a desgraça perseguirá os violentos até a morte. Mas ela traduz como se fosse um pedido, né? Diferente do texto que é a nossa base aqui. Então a NVI também falha em retirar textos, retirar palavras, e em se ajustar ao politicamente correto, ao bonitinho, né? Ao fofinho. Enquanto a CF mantém aquela literalidade mais pesada do texto. Tá? Isso é muito interessante e o desejável é a palavra de Deus. As adaptações da palavra de Deus, que são as NVI, NVT, a NAA, são adaptações da tradução. Isso, você perde conteúdo com isso, né? Então aí, ó, fica aí. Mas em todo caso, a NVI acertou mais que a NVT. Então aqui, um ponto para a NVI. Né? A NVI acertou. Aí a gente tem o Salmo 139, versículo 20 e 22. O Salmo diz o seguinte: pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Veja que o Salmo 140 praticamente está dentro do contexto do 139, tá? E essa provavelmente é mesmo, né? Então aqui a gente tem os caras que falam malvadamente contra Deus.
não é que eles falam apenas contra Deus, é que eles fazem isso para atacar o nome de Deus. Eles fazem de propósito. Não é o caso de alguém que é de outra religião e não entende a nossa religião e às vezes fala da nossa religião. Não é esse caso. Aqui a gente tem um cara que planeja o que vai falar. Ele é malvado naquilo que ele fala. Sabe aquele arminiano que não gosta do calvinismo, mas mente sobre o calvinismo? Esse é o cara que fala malvadamente contra Deus. Não que o calvinismo seja Deus, eu estou dizendo isso, estou só comparando os dois. Um fala malvadamente contra o calvinismo, o outro malvadamente contra Deus, tá bom? Mas é a mesma maneira de tratar as coisas. E os teus inimigos tomam o teu nome em vão, que a gente tem um dos 10 mandamentos sendo quebrados, tá? Tomar o nome de Deus em vão é pecado pela lei de Deus. E aí nós temos a NVT traduzindo da seguinte forma: eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Ficou bom, ficou bom. Talvez ficou até melhor do que a CF, esse ponto aqui, tá bom? Esse ponto aqui, talvez tenha ficado até melhor. E ele segue, mas mesmo assim, ele dá uma resumida aqui, né? Então, quando ele resume o blasfema contra ti, ele coloca o fala malvadamente contra ti. Isso é bem interessante. Dessa parte eu gostei. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Aqui entra o problema. Lembra do politicamente correto que tenta resumir a teologia? Então, politicamente correto coloca açúcar, né? Leite, né? Não dá carne para a pessoa, né? Bota comida leve. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são os meus inimigos. Finalzinho ficou interessante, agora esse acaso tal, muda bastante, né? Muda bastante. Na NVT, a gente tem o seguinte texto: porque falam contra ti com maldade. Ficou basicamente a mesma coisa da CF, né? Mas a segunda parte foi modificada. Em vão rebelam-se contra ti. Não é essa a ideia do texto. Não é que alguém se rebela contra Deus em vão. Entende? Por mais que seja verdade. As pessoas que se rebelam contra Deus não vão ter nenhum tipo de sucesso. Mas o texto está falando sobre os inimigos que usam o nome de Deus em vão. Entende? Então mudou o sentido da mensagem. Mudou a mensagem do texto. Entende? Então a Nova Versão Internacional cai nesse ponto aqui. Acaso, aqui também tem outro problema, acaso não odeio os que te odeiam? Também quebrando a ideia original do texto e trazendo ali uma dúvida, né? Eu sei que é uma dúvida meio que afirmação, e até ficou melhor do que a NVT. Mas ainda assim, aliás, esse aqui ficou igual, né? Ah, não. Esse ficou igual, desculpa. Ficou igual. A NVT errou mais aqui. Ele está afirmando: acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Então aqui ficou igual, na ACF, desculpa. Tenho por eles ódio implacável. Gostei muito desse ódio implacável aqui, que é um ódio perfeito. É um ódio que não há o que fazer contra esse ódio, né? E não é que o ódio aqui é pecado, né? Não é que o ódio seja pecado nesse caso, é que ele é justo, né? Nós não estamos falando de um ser humano odiando alguém, estamos falando de alguém odiando os inimigos de Deus. E, é claro, se fosse aplicado a Davi, apenas ao autor do texto, ficaria estranho. Mas é um salmo profético. É um salmo profético, tá? Considero os inimigos meus. É um salmo profético, que aí sim há liberdade para Deus falar que odeia os seus inimigos, né? É uma forma humana de falar que Deus não vai apoiar, nem vai colaborar os seus inimigos. É uma forma humana de falar isso, tá? Nesse caso aqui, eu considero que a NVI errou mais. Ela errou mais, porque ela altera esse significado aqui, ó. Essa parte B aqui do iniciozinho, tá vendo, ó? Porque falam de ti com maldade. Perfeito. Em vão rebelam-se contra ti. A NVT, nesse caso, foi mais dentro do texto. Então, ela ganha um ponto. Tá empatado, né? Tá empatado. Aqui no Salmo 139, ela ficou melhor.
e no Salmo 140 ela ficou pior. É bem interessante essa variação, né? Aí a gente tem Atos. Aqui em Atos o problema é generalizado, né? É generalizado aqui. Por quê? Olha o tanto de texto... Até minha garganta tá falhando. O tanto de texto marcado que você vai ter retirado por causa dos manuscritos que eles usaram. Entende? O texto da CF veio de manuscritos também, né? Só que o manuscrito completo. Aí eles acharam melhor, né? Esse manuscrito aqui é melhor, né? Por quê? Porque é só decisão humana, tá, irmãos? Aqui é só decisão humana para decidir o que é melhor, o que é pior. Mas eles optaram por manuscritos que tenham menos conteúdo. Por isso que as duas pegam. Então, ó, Atos 9, 5 e 6. E ele disse, quem é, Senhor? Paulo dizendo, tá? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Totalmente dentro do contexto, né? Dura para ti recalcitrar, então Rzinho, o digitar falhou, contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aí você tem ali a baita da redução dos textos críticos, dos pergaminhos dos textos críticos, que não são mais antigos, coisa nenhuma, são os pergaminhos que vão surgindo, né? Mas é menor, e que come esse monte de texto aqui, ó. Come esse monte de texto que não foi escrito. Na hora de reescrever, comeram 29 palavras, tá? Comeram 29 palavras. O cara não escreveu de novo. E aí acharam que era o melhor, entende? Na hora de reescrever os textos, acharam melhor não deixar aquilo ali. E olha como fica sem sentido. Quem és tu, Senhor, na NVT? Perguntou Saulo. Né? Esse complemento perguntou Saulo é bem contextual. É bem interessante. Vou marcar como verde aqui porque até ajuda a pessoa a se achar, né? E a voz respondeu. Aqui retiraram o Senhor. Entende? E colocaram só como se fosse uma voz. Eu falo para vocês, não mudem de tradução. A CF é melhor. De repente, o Senhor que Paulo estava vendo, na verdade era só uma voz, né? E aí a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levanta-te e entra na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Quem dirão o que fazer? Que cidade? O que aconteceu entre uma coisa e a outra? Retiraram. Só retiraram e definiram o que era melhor. Mas na verdade falta informação, né? E aí eu vou botar aqui, ó, a quantidade de caractere. Vou deixar aqui, ó. São 29 palavras. Removeram 29 palavras aqui. Entende? Removida. E isso é só um dos textos, irmãos. Eu não vou analisar todos, não. Porque vai ter mais remoção. Eu sei que tem. Vai ter o último texto é sobre remoção também. Na NVI, Saulo perguntou. Bom, isso aqui. Saulo perguntou. Quem és tu, Senhor? E ele respondeu. Aqui, ele, né? O Senhor, nesse caso. Ficou melhor do que na NVT. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Removeram 29 palavras aqui. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Nesse caso aqui, as duas ficaram ruins, mas a NVI acaba ganhando da NVT. Tá bom? A NVI ganha um ponto aqui. Mesmo que tenham decidido usar um pergaminho sem 29 palavras importantes aqui. 29 palavras que demonstram o contexto que estava acontecendo naquele local. Simplesmente removeram, tá? E aí nós temos aqui Romanos 8, para finalizar. A NVI está ganhando da NVT, tá, irmãos? Ó, tá 2-1 para a NVI. Aí nós temos o texto de Romanos 8, que é o texto mais usado por mim para falar sobre isso aqui, que vai trazer uma problemática mais importante ainda, né, que é o caso do termo inclinação aqui. Romanos 8, 6 e 7 diz o seguinte,
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo, tá? Porquanto a inclinação da carne é contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Pelagianos caem agora, morre o pelagianismo, o semi-pelagianismo, ele falece aqui, sabe? Assim como removem as palavras ali em cima, removeram os pelagianos daqui. Paulo está dizendo claro em dizer que o desejo da carne é morte e não a vontade de Deus. Então não existe a ideia de que você pode agradar a Deus sem você ser cristão. Morre isso tudo que acabou. A palavra de Deus é assim, né? A inclinação do Espírito Santo já é para as coisas de Deus. Aí sim, inclinação para a vontade de Deus. Mas a inclinação da carne, né, ela é contra Deus. Inclinação significa o que aqui? Significa que ela pende para isso. Entende? Então, a carne pende para o mal e o Espírito Santo para Deus, para a vida e paz. Entende? Esse pender aqui significa que o desejo da carne é para o mal, que é o que Paulo colocou. Então não há como agradar a Deus em outra religião, não existe essa ideia de agradar a Deus em outra religião sem que o Espírito Santo te remova dessa religião. Entende? Então isso é importante. Então aquele famoso livro lá, que eu fiz até 2 textos para o canal por causa dele, ele se torna uma mentira, né? O fator Melquisedeque é uma mentira. É uma mentira. O texto da Bíblia é claríssimo sobre isso. Não tem como isso acontecer. Se você acha que alguém dentro de outra religião está agradando a Deus, então essa pessoa, para provar isso, ela tem que sair dessa religião e ir para o cristianismo, tá? O termo pender aqui, eu peguei no dicionário da palavra-chave, ele significa inclinação. Inclinação aqui, né? Pender, inclinação. Inclinação lá do grego é 5427, se você quiser consultar tanto na Bíblia a palavra-chave quanto no dicionário Strong. Significa propósito, inclinação ou propósito, desejo mental aqui. Ter interesses carnais, é isso, tá? Então, o interesse da carne para a morte, é isso. Por quê? A NVT criou uma tradução totalmente bizarra desse texto, né? Olha o que ela vai fazer. É bizarro o que a NVT fez. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente. Como assim? Nem existe isso no texto. Nem existe, cara. É uma aberração isso aqui. Permitir que a natureza humana controle a mente. Tem como não permitir, então? Né? Sem Deus, tem como não permitir que a natureza controle? Porque isso aí foge do que Paulo ensina, né? Foge do que Paulo ensina. Não há outra forma de fazer isso. Tanto que o outro jeito de fazer é o Espírito Santo, não é a vontade do homem. Entende? Então, essa definição aqui da NVT, para mim, assim, foi a pior que eu já vi até hoje, né? Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito Santo controle? Como assim? Permitir que o Espírito de Deus... Você vai permitir que o Espírito de Deus controle a sua vida? Olha quanto poder você tem agora, hein? Empoderamento completo agora. Você vai ter que permitir Deus fazer isso na sua vida. Não, nós devemos não permitir, desejar. Nós devemos buscar não como alguém que está deixando Deus fazer isso. Não, devemos desejar, porque isso é vida. E o contrário disso é morte. Mas aí a NVT deu um vacilo aqui, né? Permitir que o Espírito controle a mente resulte em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga a Deus. Sabe o que é interessante? Que a parte B do texto contradiz a parte A. Entende? Né? Ela é contrária. Se a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, como é que você vai permitir que o Espírito controle a sua mente? Você só pode fazer isso se Deus estiver fazendo você, né? Mas o autor da tradução da NVT acabou vacilando. Aqui ela perde todos os pontos, né, que ela poderia ter ganhado. A mentalidade da carne na NVI
a mentalidade da carne é morte. Colocaram mentalidade. É um termo interessante também. É morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Aqui ficou perfeito. Entendeu? A NVI destronou aqui tudo que tem de tradução texto crítico nesse versículo, né? Claro que eu estou falando dessa tradução NVT. Agora, eu não comparei esse texto na NAA, por exemplo. Não comparei com a Almeida Edição Contemporânea, não, só a NVT. Mas a NVI aqui arrebentou, digamos assim. Ela ficou muito boa, né? A ACF colocou isso aqui, ó. E em verdade, nem em verdade o pode ser. Tá vendo? Esse em verdade aqui é importante no texto, tá, irmãos? Nem em verdade o pode ser. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Aqui ela colocou não se submete. Ficou muito boa a tradução. Ficou muito boa a tradução NVI aqui. Ela ganhou o último ponto e venceu o nosso desafio. Dito isso, o que nós temos hoje no Brasil acontecendo? Um movimento que busca uma tradução fácil da Bíblia e que cai nesse tipo de tradução da NVT, né? O que é um perigo. Porque se as pessoas forem realmente estudar a Bíblia, elas vão se tornar alguma coisa entre pelagiano e pagão. Não sei, uma coisa entre essas duas coisas. Viu aí o erro da NVT? Aqui em cima, eles removem parte do texto. Aqui eles colocam termos que não existem, né? Não tem como encaixar. Aqui eles tiram parte do texto também. Aqui mudam, né, de difamadores para mentirosos. Enfim, fica bem ruim, né? Mas enfim, finalizando o vídeo de hoje, a NVI ela se mostrou melhor do que a NVT na leitura dos textos. Quero saber de vocês agora o que vocês acharam, tá? E qual o próximo, né? Eu vou comparar o que daqui para frente? Tá acabando as traduções, né? Tá acabando. Aí, no final, eu vou ter que fazer uma comparação entre as melhores. A gente já tem a Almeida Edição Contemporânea e agora temos a NVI. Eu já sei que a Edição Contemporânea vai ganhar, né? Porque ela tem mais conteúdo, mas ela se parece muito com o texto crítico em alguns aspectos, tá? Então, não é tão simples assim de escolher. Bom, vou acompanhar os comentários. Gostou do vídeo? Compartilha o vídeo, tá? Compartilha o vídeo para mais pessoas verem. Se inscreva no canal. E na área de membros está tendo vídeo sobre interpretação das escrituras. Se não começou, vai começar em breve. Isso é muito importante para você também. Fique com Deus e até mais.